Sejam muito bem-vindos para mais um bate-papo de comportamento e consciência com Gabriel Lopes e Tamires Cortá. Estamos no episódio 10, o caso da Débora. Sim, esse é o nome do episódio de hoje, o caso da Débora, e daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Nossa seguidora fielzíssima, que é sempre a primeira a entrar, Mônica Barros, seja muito bem-vinda. Desencarnada. Quem é desencarnada? A pessoa está desencarnada viva? Ou você já desencarnou e você tem condições de acessar as redes sociais desencarnada? Gostei desse nome, desencarnada. Nosso convidado já está aqui também. Enquanto eu chamo ele, vou colocar o nome aqui do nosso episódio de hoje. Boa noite, Marcelo, também, que já está por aí. Boa noite, Gabriel. Boa noite. Tudo bem? Me ouvindo Tudo bem? bem? Tô te ouvindo super bem. Tá chiquérrima hoje, a Mônica comentou aí já. Ai, nós estamos abrindo jornada. A gente tem que estar chique, tem que comemorar, né? Mais que merecida. Chiquérrima. E na verdade, depois que terminar aqui, eu quero comer um macarrão com vinho, a luz do luar ali fora, que hoje tem lua Hum, cheia, então tem que estar arrumada. e desfrutar, que maravilha. Tocar um É, violãozinho, pegar o violãozinho ali. bom, Gente, Gabriel, você vai ter história para contar dessa sua vida, né? Para quem não sabe, o Gabriel acabou de chegar de viagem, acabou de chegar no hotel e mesmo assim ele tá aqui cumprindo com o compromisso dele, ele não pôde fazer mais cedo, já tinha me avisado. E eu tava bem pensando assim, Gabriel, vou ser bem sincera para você. Fiquei pensando assim, gente, eu não tô botando fé de que o Gabriel vai conseguir fazer isso não, de ainda chegar a tempo de fazer o bate-papo de hoje. E eu acho que tem um pouco de relação com o que a gente vai falar hoje. Conta pra gente um pouquinho como foi sua função para conseguir estar aqui agora, nesse horário. hoje eu acordei um pouquinho antes das 5, saí de viagem às 6, dirigi 600 quilômetros, 600 e uns quebradinhos. Fui e voltei em Buenos Aires e estamos aqui de volta, né? Foi assim, 600 e quebradinho, o que mais? e estamos aqui agora, né? Uma paradinha para ir no banheiro e beber água e só. E vem. Caraca, isso aqui é, ó, compromisso com aquilo que é importante. E a gente vai falar Certeza. disso hoje, no caso da Débora, que até aquilo que é importante pra gente tem momentos que a gente demora um pouquinho para engatar a marcha, né? Engatar seja a primeira, a segunda, a terceira, sei lá qual marcha for. Mas vamos atualizar um pouquinho aqui, né, Gabi? O pessoal que está chegando aqui hoje, porque como a gente está num horário diferente do nosso bate-papo de comportamento e consciência, vamos atualizar o pessoal. A gente já está no episódio 10 do nosso bate-papo. Se você se interessar pelo tema, volta nas lives. Tem live salva no meu Instagram, tem live salva no Instagram do Gabriel. E aqui a gente faz um bate-papo toda segunda-feira às 7 de Brasília. Hoje a gente fez excepcionalmente esse horário por conta da viagem do Gabriel e também a jornada que está começando da liberação consciente da dor. Eu já tinha pedido para ele para a gente fazer ali no horário do almoço, mas não ia dar. Então, a gente tem falado sobre essa questão de mudança de comportamento, como você acessar essa consciência
que todos assim, né, muitos estudiosos têm falado aí, muitas pessoas da área do comportamento têm falado dessa questão da consciência, para que a gente consiga, um, ter qualidade de vida, dois, alcançar os nossos objetivos, metas, sonhos, o que quer que seja. E a gente faz essa troca aqui. Para quem ainda não conhece o meu trabalho, eu sou professora de educação física e fui me especializando cada vez mais com a dor e o movimento, para que você não deixe de se movimentar por conta da dor e entenda as reais causas da dor. E eu queria que o Gabriel falasse um pouquinho também do trabalho dele. O que? Não entendi. Não entendi o que você Com o que falou. que você trabalha do comportamento? Ah, entendi. Entendi. Bem, eu trabalho também trazendo hoje muito mais focado nessa questão do aprofundamento da autoconsciência, da identidade própria. Eu vejo quanto nós estamos perdidos com relação a quem nós somos. E se nós não sabemos quem nós somos, não sabemos para onde vamos, o que faremos, e isso está muito conectado com o trabalho que a Tamires ela também traz. E lógico, né, a minha base de formação inicial foi o coaching, que é uma metodologia que ela te ajuda a sair de um ponto e ir para outro. E para você sair de um ponto, né, Tamires, me ajuda a chegar na sua casa. Tá, onde você está agora? Ah, não sei. Falar, então, desculpa, não tem como eu te ajudar a você chegar aqui na minha casa. Então é preciso nós sabermos também o nosso ponto de partida para a gente poder direcionar para onde nós queremos ir. É preciso tomarmos consciência de onde estamos e muitas pessoas não sabem nem onde estão antes de querer ir para algum outro lugar. E aí essas pessoas elas vão querer o quê? O que está sendo mostrado na TV, na novela, e aí o que a sociedade diz que é bom, e aí as pessoas vão. E aí quem chega lá e vê que não é tão bom assim, porque não era o que ela queria, era o que está sendo ofertado, o que está sendo oferecido. Então, é um trabalho em conjunto para que você saiba o que é importante para você, e não o que os outros dizem que é importante para você. Caraca, eu gostei dessa comparação, hein, Gabriel? Inspiradíssimo hoje. Você tem que saber onde É, você tá para você conseguir chegar em algum lugar. Essa é nova, porque essa eu não tinha escutado você falar ainda. é uma variação, né, da lista País das Maravilhas, que eu adoro o gatinho, né? Aquele gatinho lá, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Caraca, Quando a faz muito Alice ela sentido. pergunta, ela assim, ah, me ajuda, gato, eu quero sair daqui, mas para onde você quer ir? Ela, ah, não sei. Então, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Só que adivinha, qualquer lugar serve. Só que é qualquer lugar que vai te trazer felicidade? Não é. Mas essa da rota aí da casa eu achei fantástica. De você tem que saber primeiro onde você tá para alguém poder te ajudar na rota, né? Que a gente não consegue sozinho mesmo, a gente vai sempre precisar da ajuda de outras pessoas. E saber onde a pessoa tá para você explicar o caminho. Nossa, caiu uma ficha aqui, gente. Acho que eu vou É. desligar a live e vou refletir. Parar para pensar. É, você ouviu o Dr. Lair Ribeiro falando dessa forma, né? Que são Aham. diferentes formas de falar as mesmas coisas. E cada Sim. hora, assim, dependendo do jeito, a ficha cai. Porque de vez em quando a Aham. pessoa fala alguma coisa para você que fala assim, cara, tá aí, tem uma verdade aí. Só que é quando a ficha ela fica entalada, sabe? E aí não cai, aí a ligação não completa, você não consegue completar a ligação. Então, aí uma pessoa vai e fala de uma forma diferente, aí a ficha desengata ali, aí ela cai. Aí você, entendi. Mas é a mesma coisa dita de uma forma diferente. Muito bom, muito bom. E, gente, juntando esse contexto aí que a gente precisa saber onde a gente está, para onde a gente quer ir, hoje eu vou contar o caso da Débora e o Gabriel também vai trazer outros casos aqui e, se ele quiser, ele também pode falar do caso dele. O caso da Débora, ela fez um curso de gestão de tempo comigo e naquele curso de gestão de tempo ela fala
que começou a cair a ficha dela da incongruência do que ela queria para aquilo que ela vivia. Nesse curso de gestão de tempo que eu ofereci, a gente trabalhou muito aprofundadamente o papel dominante de cada um e a missão de vida. A missão de vida, a maioria das pessoas falam que é muito mais difícil de chegar, mas eu acho de extrema importância. Eu não acho que é porque é difícil você deve deixar de fazer. Mas a gente começa pelo papel dominante. Então, você pode pensar aí, vamos fazer a tarefa aqui agora. Nessa fase da vida, Gabriel, vamos pensar também. Qual que é o seu papel dominante nessa fase da vida? Seu papel dominante é ser pai? É ser marido? É ser empresário? É ser funcionário? É ser vendedor? É ser filho? É ser estudante? Durante muito tempo da nossa vida, a gente tem um papel dominante como estudante, por exemplo. Ah, o que você faz? Eu estudo. E esse é o foco. Você estuda. Você faz outras coisas da vida? Você faz. Mas o papel que domina é o estudante. E aí, depois você vai identificando outros papéis. E por que é importante identificar isso? Porque quando você está com um dia cheio de coisas para fazer, que você mesmo colocou, ninguém colocou para você, você mesmo colocou, você vai ter que tomar decisões. E aí eu fico em dúvida, faço exercício ou trabalho? Faço liberação miofascial ou assisto uma série? Faço uma sessão de coach, de autoconhecimento, ou vou ficar conversando com os meus amigos? São escolhas. Tudo vai depender do seu. E no caso da Débora, ela começou a entender o quê? Gente, foi a minha que caiu aqui agora. Eu voltei? Voltei, tô aqui. Eu voltei também? Estou te vendo. Tá. Você tá um pouquinho embaçado para mim, mas você tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Tô te ouvindo bem e seu vídeo tá bom. Tá. Então, nessas escolhas do dia a dia, a gente precisa fazer live esse horário é um desafio. Voltamos. Tá me ouvindo, Gabriel? Tá me vendo? Tô te ouvindo, mas estava meio em câmera lenta, tava parecendo no filme dublado. Tava mexendo a boca e a voz saindo assim, né? Mas vai. Deixa eu trocar de lugar aqui para ver se melhora. Tá me vendo, me ouvindo? Estamos te vendo, mas Ainda tá em só câmera sua tela, lenta? né? Aí, agora tá bom. Tá jóia. Beleza. Tentar sair da sombra aqui do negócio. Aí. Aquele botijão azul não tá legal ali no fundo, né? Melhorou. Gente, e nessas decisões, então, a gente tem que fazer escolhas do que é importante pra gente. E o que é importante pra gente, eu vou deixar de fazer exercício físico para poder fazer uma live. Por exemplo, eu tenho horários de live, que hoje o meu papel dominante é trazer conteúdos para vocês. Mas já teve um momento da minha vida que meu papel dominante era ser empresária, já teve um momento da minha vida que meu papel dominante era ser evangelizadora da minha religião. E nesse momento, nesse curso de gestão de tempo, a Débora começou a perceber
que ela colocou assim, o que era mais importante para ela? E o mais importante era estar com os filhos e dar bons exemplos para os filhos. Quando ela percebeu o que ela estava fazendo, o papel dominante dela era ser mãe. Quando ela percebeu nas tarefas do dia a dia dela, porque aí a gente vai definindo tarefas, vai definindo alguns afazeres, ela percebeu que o que ela menos fazia era ficar com os filhos. E aí ela começou a falar assim, uai, tem um trem estranho aqui, mas ela nunca tinha parado para poder fazer uma atividade dessa. Qual que é o meu papel dominante? O que me move? Para onde eu quero chegar? O que eu estou fazendo aqui? Aí, a partir daquele momento, ela conseguiu definir a missão dela. Hoje em dia, se você pergunta para ela, ela fala qual é a missão dela. De desenvolver pessoas, porque o papel dela é de consultoria. E ela hoje tem muito mais tempo com os filhos. Desde esse curso, depois de um tempo, ela começou a trabalhar comigo como consultora. Ela ficou mais ou menos 1 ano trabalhando até ela fazer um curso comigo na área de educação e saúde postural, que chama, que é um pouco do curso que eu ofereço hoje no online, mas ele está um pouquinho diferente. Aí ela fez o curso. Depois que ela fez esse de educação e saúde postural, ela demorou 1 ano para conseguir fazer exercício físico. 1 ano. E nesse 1 ano, maturando essa ideia, e ela falava, não, eu vou começar. Na hora que der, eu vou começar. Na hora que der, eu vou começar. Quando ela decidiu realmente começar, o que ela fez que ela percebeu que ia manter ela naquele compromisso, sendo que ela não gostava de exercício, mas ela tinha entendido que ela precisava cuidar da saúde dela. Ela decidiu fazer uma proposta para mim, para que eu montasse um tipo de aula para que ela fizesse com o filho dela. E isso é importante perceber, gente, nessa questão de comportamento, que o nosso instinto de sobrevivência, ele fala muito alto. Tá me ouvindo, Gabriel? Nosso instinto de sobrevivência, ele fala muito alto. Então, entre fazer exercício físico e ter tempo com seu filho, o seu cérebro, o seu instinto de sobrevivência vai falar assim, tem que ficar com o filho, tem que ficar com a família, que é um instinto de sobrevivência. Se você não cumprir isso, você vai ficar achando que você tá faltando tempo para fazer alguma coisa. Porque o exercício físico, ele não é tão instintivo. Lá na época das cavernas, a gente não parava para fazer exercício físico. Então, parar só para fazer exercício físico não é algo que o nosso cérebro recebe muito bem, não entende muito bem. E aí, quando ela decidiu fazer com o filho dela, foi assim, um entendimento muito importante para o corpo dela, para o cérebro dela, e ela conseguiu se manter. Se não fosse o filho dela, ela falou várias vezes, eu não teria continuado. Eu ia arrumar desculpas de trabalho assim assado, eu não teria continuado. Mas olha o tempo de maturação que ela precisou ter, desde o curso de gestão de tempo, pensar no papel dominante, pensar na missão dela, para ela conseguir perceber como que estava incongruente aquilo que ela via como importante na vida dela, que era o papel de mãe, e aquilo que ela fazia no dia a dia. Ela passava mais tempo trabalhando, não cuidava da saúde e não ficava com os filhos, mas falava assim, mas eu estou trabalhando para os meus filhos, para dar condições para os meus filhos. Mas aquilo que era mais importante, que era estar com eles, ela não conseguia fazer. E isso vai fazendo o quê? Fazendo com que o seu corpo, a sua saúde vá cada vez mais para o ralo. Cada vez mais para o ralo. Porque você se sente impotente, você se sente devendo sempre, porque é como se você estivesse devendo a lei de estar ali com a sua família. E é hoje o que a gente percebe que a sociedade tem feito muito diferente. O que os nossos pais, os nossos avós fizeram de um jeito, os pais de hoje eles tentam fazer muito diferente. Que eles sentiram muito essa ausência do pai ou ausência de alguém da família por conta de questões de trabalho, né? Mas como fazer isso no dia a dia? Aí hoje a gente vai falar mais um pouquinho disso, de como fazer isso no dia a dia. Mas eu contei agora a história da Débora, e eu queria saber se o Gabriel tem alguma coisa, alguma história semelhante para contar pra gente, ou até na vida dele, se ele passou por alguma situação parecida em que ele demorou para pegar o time aí da necessidade de cuidar da saúde dele. Então, antes disso, só fazer uma ponte com o que você falou
da Débora e passar tempo com os filhos, né? Essa questão de trabalhar para passar o tempo com os filhos. E o Pablo Marçal, que é um dos mentores que me inspira bastante hoje, principalmente pensando também em família, e as pessoas falam muito que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. E os seus filhos, eles te geram dinheiro ou eles consomem dinheiro? E se tempo é dinheiro e você está com seus filhos que eles não te dão dinheiro, quando que a gente vai arrumar tempo? E aí isso me lembra de uma história de que o filho chegava lá para o pai, pai, olha aqui o que eu fiz. Não, filho, agora não, estou trabalhando. Não, pai, olha isso aqui. Não, filho, agora não posso. Pai, quanto que você ganha por dia? Ele, R$ 100. Então tá bom. Aí o filho passou um mês juntando a mesadinha, o dinheirinho que ele ganhava. Toma aqui, pai, R$ 100. Agora você pode passar o dia comigo? Pá, pá, pá. E aí o negócio é, tempo não é dinheiro, tempo é vida. E a vida você usa ela com quem merece, com aquilo que é importante. Ficou pensativo aí? Não, hoje você tá É, impossível. Desde o início da live. Eu já vou sair daqui meio cambaleante, de tanto que tá eu caindo viajei, ficha. fui e voltei ouvindo palestra do Hélio Couto. Trem, deu umas mexidas aqui dentro também, viu? Mas vamos lá. Tem uma questão que eu quero falar que é muito importante, né? Você falar sobre demorar a fazer. Comigo não foi diferente, né? E as pessoas às vezes pensam, né? Coach, quem faz isso, quem faz aquilo, trabalho de desenvolvimento humano é super-herói, né? Faz tudo, não se sabota. É aí que se engana. A gente conhece porque aí os sabotadores, eles sabem como é que você funciona, eles sabem que você sabe, e aí eles se tornam melhores. Eles fazem curso junto com você. Então eles vão se tornando melhores também naquilo que eles fazem. E eu fiquei, depois de uma época que eu fui viajar a trabalho para os Estados Unidos, eu passei 2 semanas lá. E eu fiquei sem fazer atividade física, comi, né? Porque o sentimento, a escassez daquilo que nunca, nossa, eu tenho que aproveitar ao máximo tudo que eu estou tendo aqui, porque eu não sei quando que eu vou voltar e vou ter isso de novo. E aí, nesse aproveitar no máximo, foram 5 quilos em 2 semanas, mais ou menos, que, que eu aumentei na balança. E quando eu voltei no sedentário e de não voltar a fazer atividade física direito. Então foram 3 anos acima dos 3 dígitos. Eu sempre bati às vezes no 99,5, mas não passava dos 3 dígitos. Dessa vez eu passei. E depois que eu passei, eu fiquei mais de 3 anos lá. E sem voltar a fazer atividade com regularidade. Às vezes fazia alguma coisa ou outra, jogava peteca, que eu gosto demais, mas por viajar, às vezes ficava só o final de semana. Então dá para considerar que sim, que eu estava ativo. E eu sempre soube, porque eu sempre, quando eu quis emagrecer, eu sempre pegava assim, cara, eu quero emagrecer e pum, fazia muita atividade física. Eu nunca conseguia falar assim, vou cortar a comida. Não, eu fazia mais atividade do que eu comia, sempre. E eu sempre conseguia emagrecer. E dessa vez eu não conseguia emagrecer, eu não estava conseguindo, porque eu não estava com força suficiente para pegar firme na atividade física. E eu querendo avançar na parte do trabalho, querendo avançar na parte do desenvolvimento, ter mais clientes, e assim, querendo fazer umas 3, 4 áreas, 3, 4 coisas ao mesmo tempo e incluindo elas a saúde. Só que ficava testando as 4 e aí não me sentia às vezes muito confiante de ir para desenvolver cliente aqui, para resolver mais coisas na empresa ali. Por quê? Porque eu, para mim, no meu cérebro estava atrelado de que sinônimo para mim de emagrecer e de ter determinação é fazer atividade física. Eu sempre conseguia, através da atividade física, emagrecer. E eu não peguei para esse lado. E qual que foi uma conexão forte que eu fiz hoje aqui, né, na minha viagem? Vocês conhecem aquele símbolo do fé, esperança e amor? Por que a esperança é daquele jeito, Tamires? O sinal do batimento cardíaco?
Eu senti o batimento cardíaco. E como é que é o batimento cardíaco? O que que indica isso também? Esse é o batimento cardíaco, né? Que indica esperança. Mas o que que indica também isso? Então, o dia que eu comprei, porque eu tenho esse quadro lá na recepção do estúdio, né? E o dia que eu comprei esse quadro, eu fiquei pensando também a questão da esperança ser o sinal do batimento cardíaco. E, se não me engano, a correlação que eu fiz foi de. Coração de quem tá morto, como é que é? Então, é reto, né? A esperança pela vida, de que sempre. Se tem uma batidinha ali, mesmo pequenininha que seja, existe esperança. Então, existe um movimento, né? Movimento, legal. Não tinha pensado pelo movimento. E se não tem movimento, indica morte. É a mesma coisa na nossa vida. Se a gente não está se movimentando, nós estamos encaminhando para morrer. Porque é importante a gente cuidar dessa máquina aqui que nós temos emprestado para essa vida. E E quando a nesse gente não se movimento, movimenta, pode falar. a vida, mesmo que a pessoa morre, a vida para. A vida nunca para, a vida é movimento. Quando a gente não se movimenta, nós ficamos para trás por inércia, porque a vida ela não para. Então, se você está aqui, você está junto com a vida e você para, a vida não vai parar. Então, você vai ficar para trás por inércia. E como é que se sente numa pessoa que fica para trás? É. Aí, pi, 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 pi. Então, é isso. Até fiz isso para lembrar. Falei que eu nunca faria tatuagem, né? Então, nunca diga nunca e para Tô quebrar vendo isso, um trem aí no seu braço. ela tá de Eu cabeça tô para baixo vendo aqui, ó. mesmo. Tá aqui, ó. Olha o sinal Eu ia aqui. perguntar, eu até esqueci. Não, não tá mostrando. Mostra de novo. Peraí que não pegou, não. Abre, afasta um pouquinho. Ah, aí, agora deu pra ver. É um gavião, Uma águia, uma águia e um tesouro. tesouro e abaixo tá o sinal do fé, esperança e amor. Agora que eu vi. E aqui está Mateus Oh, 6:21. Aonde está o seu tesouro, está o seu coração. que legal. Gente, ver Gabriel com tatuagem realmente muitas mudanças na vida de nós dois, né, Gabi? Muitas É mudanças, só o muitas mudanças. começo. Só o Uau! começo. E aí, gente, vocês querem fazer essas mudanças também? E eu percebo que essas mudanças, e Gabriel, se eu estiver errada, você me corrige. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo ali do fundo é a dona Pipoca brincando com a garrafa. E não adianta nem eu querer tirar. Se eu tirar a garrafa, ela vai ficar latindo. Então, tá dando pra vocês me entenderem? Se estiver dando, tá tudo bem. Eu percebo que essas mudanças em mim e no Gabriel, e aí, Gabriel, se eu estiver errado, você me corrige, tá? Elas começaram a ficar muito mais significativas quando a gente aceitou a parte de baixo do batimento cardíaco. Porque, não sei se vocês já fizeram essa correlação também, o batimento cardíaco ele vai para cima e para baixo. E ele vai para baixo do meio. Então, é como se a gente estivesse num equilíbrio, aí eu tenho o batimento para cima e tenho o batimento para baixo. Aí os cardiologistas vão ter outra explicação do que é esse batimento para baixo, óbvio, né? Mas a gente vai fazer uma correlação aqui com o comportamento. Porque quando a gente estuda a leitura biológica, a gente tem o sistema simpático e parasimpático. E a gente mostra como se fosse num gráfico também. Como se fosse não, a gente mostra um gráfico. Aí o simpático é o movimento de dia, que vai para cima, e o parasimpático é o movimento da noite. Então, o movimento do dia é de atividade,
E não dá nem para dizer que o movimento da noite seja de inatividade, tá? É uma atividade ao contrário. Porque quando você está na noite, você tem um momento de regeneração de muitas células e muitas coisas internas. É uma atividade diferente. E quando a gente vê estudos de comportamento e de leis da natureza, tudo, até onde eu sei, tá, gente? Tudo vai estar nesse movimento de expansão, contração. Expansão, contração. E a contração não é, muitas das vezes, ficar parado. É você diminuir o ritmo, é você mudar o movimento, ao invés de ser só para fora, vir para dentro também. Então, contração, expansão. E eu percebo em mim, pelo menos, que os meus resultados, a minha mudança de comportamento, ela foi muito mais significativa para aquilo que eu desejava, para aquilo que eu queria chegar, quando eu decidi considerar esse outro movimento de contração, de vir para dentro, de observar a noite. Eu me lembro quando eu comecei a assistir as aulas do Haroldo, que foi mais ou menos na época que eu fiz o coach com o Gabriel, lá em 2016, que ele falava da importância de você observar a noite. De você parar longe de uma tecnologia. Agora vocês estão aqui assistindo a gente, mas depois que vocês terminarem, desliga o celular, vai para fora, vai para algum lugar que vocês possam ver aí as estrelas. Hoje é noite de lua cheia, a lua cheia começou no sábado. Apaga as luzes, sinta a noite, que o Haroldo fala isso, dessa questão de que a gente está tão afastado da natureza que a gente não sabe o que é uma noite, a gente não sabe que fase de lua que tá, quais as fases das estações do ano. Aí fica bem mais difícil da gente olhar para dentro. Aí a gente volta lá no caso da Débora. A Débora só conseguiu perceber a incongruência da ação dela quando ela parou para olhar para dentro. Uai, o meu papel dominante é ser mãe, mas o que eu menos tenho feito é ficar com os meus filhos. Tem um trem meio errado no meio do caminho, ou mal comunicado, eu tô me comunicando equivocadamente comigo mesmo. E com você foi assim também, Gabri? De você perceber que os seus resultados foram bem melhores quando você começou a considerar a parte de baixo do batimento cardíaco? E o que eu chamo também de parte de baixo, gente? Considerar os erros, considerar aquilo que a gente faz mais devagar, diminuir, tirar o pé do acelerador, porque senão a gente só quer ficar em atividade, 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 e trabalho, resultado e meta. Foi assim com você também? E antes, só para não esquecer, sugestão de livro Picos e Vales. Fala sobre um pouquinho sobre isso. Ó. Sugestão de livro Picos e Vales. E sim, é importante nós não rejeitarmos a parte que é chamado a sombra, né? Aquilo que são os defeitos, porque aquilo faz parte de mim. E faz parte de como eu estou agora. Faz parte de quem eu sou, talvez não como eu estou fazendo. Mas muitas das características, né, me fala, se você topa assim, se expor um pouquinho, me fala algo que você considera um defeito seu. Deixa eu ver se eu consigo expressar o que é esse defeito. Você dá um nome aí. Eu tenho dificuldade de ouvir a crítica das pessoas, que eu estou errada. Porque eu estou sempre tão perfeccionista de fazer tudo certinho, que quando alguém vem dar alguma Então, sugestão, até eu tenho dificuldade de receber. você falou perfeccionista, Ah, então né? tá. Então a questão é perfeccionista. O que é o perfeccionismo? É alguém que busca muito a excelência, quer fazer tudo muito bem feito, quer fazer o melhor possível. Só que se você faz isso em excesso, o que vira? Perfeccionismo. Perfeccionismo. E o perfeccionismo,
se ele ainda vai seguindo, o que o perfeccionismo faz? Quais são as consequências do perfeccionismo na sua vida? Excesso de tarefas, porque nunca vai estar bom. Você tem que sempre fazer mais, mais, mais. Excesso de cobrança, fadiga, porque como E o nunca tá excesso de bom, cobrança, o excesso de fadiga, o excesso de tarefas, você consegue concluir aquilo que precisava fazer? não tem fim o negócio. Ou seja, aí vem aquela frase, né? O feito é melhor do que o perfeito. Para quem é perfeccionista, feito é melhor do que perfeito. Aí, um grande cuidado, às vezes a gente vai para o lado oposto, né? Ah, então, isso, exemplo meu. Ah, então agora também vou tocar o F e vou fazer de qualquer jeito. O que não justifica o mal feito. Às vezes a gente fica tanto no excesso de um lado que a gente vai para o excesso do outro. E aí eu viro lambão. E aí então agora eu vou fazer mesmo, vou sair entregando, e aí vira lambão. Então não é nem perfeccionista e nem lambão. Como é que eu posso fazer o melhor que eu posso fazer nesse momento? Os seus defeitos são suas melhores qualidades, suas melhores características usadas em excesso. Na hora, talvez na hora e no lugar errado, ou da forma errada. Exato. Fala de novo, seus defeitos. Seus defeitos são as suas melhores qualidades e características usadas em excesso. Talvez na hora e do jeito errado. Principalmente do jeito errado. Dá para dar um exemplo para ilustrar? O que eu pensei, eu vou dar meu exemplo, ver se você entendeu. Ver se foi isso que eu entendi, tá certo. É quando eu insisto em fazer uma tarefa por mais tempo do que precisava, porque deixa eu dar um exemplo prático aqui para as pessoas entenderem. Tô arrumando um texto para colocar aqui nas redes sociais. Mas além do texto, tem outras coisas para fazer. Eu tenho aula que eu dou para os alunos, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que estudar conteúdo novo para poder trazer aqui. E aí eu gasto um tempão no texto, porque tem que seguir uma linha X, porque tem que ter uma palavra Y, porque tem que ter aquilo outro, e não tá vindo mais ideia, eu já tentei fazer o meu melhor e não tá vindo, aí eu fico gastando um tempão porque não entra naquela ideia perfeita que eu tenho. Então, nesse momento eu estou usando na hora errada, do jeito errado, é isso? Você está usando um excesso, né? Todas as vezes que você usar e quis te travar, te causar e gerar sentimentos negativos, está sendo usado de uma forma errada. E aí uma dica para quem é perfeccionista é 80-20. Quais que são os 20% das coisas que eu preciso fazer que precisa de uma excelência maior, que precisa de um cuidado maior? Os outros 80%, feito é melhor do que perfeito. Vou dar o meu melhor, mas sem gastar energia nisso. Porque se você gasta tanta energia em algo que postar, é importante estar bom, mas precisa estar perfeito, 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 perfeito. Não, porque senão você vai roubar a energia do resto do seu dia. Entendi. Aí esse tempo que eu gastei a mais fazendo texto, eu poderia ter Você vai lido estar um piorando a livro. qualidade e você vai estar piorando a qualidade das outras coisas que você vai fazer depois disso. Porque quando a gente não consegue fazer o negócio, a gente fica estressado. Vou contar aqui a verdade para vocês. Aí na hora que vai dar aula tá ruim, na hora que vai gravar tá com cara fechada, é um paranauê. A gente fica estressado mesmo. O resto das Já coisas não piora o resto fluem. do dia. E quem Na hora que bloqueou, na vai fazer verdade, o foi exercício você. físico, é, Bloqueou porque queria que fosse perfeito antes de soltar. Se não está perfeito, deixa fluir, né? Deixa aí do jeito que veio.
Cara, e como isso gera tensão no nosso corpo, né? Oh, se Quando a gera. gente fica nessa paranoia. Porque aí tem tantas outras coisas legais, né, que a gente quer fazer, além do que a gente já se comprometeu, seja trabalho, arrumar casa. Tem um livro que eu quero ler e às vezes não está sobrando tempo, ou tem um momento em família que come correndo, já com o celular na mão, que tem outras coisas para fazer. Observar as estrelas, ficar um tempo olhando para o céu, respirando, sem. Mas aí não sobra tempo, né? Como que vai sobrar? E aí eu vou parar, vou trazer aqui sobre a minha visão, né? Sem a visão da fisiologia, do corpo e tudo mais. O que que Tá, qualquer acontece coisa eu se faço o gancho, vai lá. qualquer coisa você vai corrigindo aí? O que que acontece se você está recebendo energia, está um fluxo constante de energia, mas você fecha o ciclo, corta o ciclo, né? Se você para, mas a energia vai continuar chegando. Aí imagina a bola de neve que você soltou lá no topinho da montanha e ela vai vindo. Imagina isso se transformando num nódulozinho dentro do seu corpo, com a energia que ela está sendo entregue, mas você não está deixando ela fluir, porque eu estou parado, travado nisso aqui. E aí aquela energiazinha ali vai virando uma bola de neve de tensão dentro do seu corpo. Não sei nem como é que é a tensão formada assim, mas me veio um novelo assim, ó, sabe? A ideia de um novelo todo enrolado assim, sabe? Aquele que quando você tem o fio assim que desenrola, que ele cai no chão e depois você enrola ele de qualquer jeito só para juntar, e aí fica aquela lambança assim, ó. E isso acontece dentro do seu corpo, né? De uma maneira bem da minha visão, né? Agora conta aí, que A ideia é essa mesmo. Antes disso, tem um bloqueio, na verdade, antes de formar esse novelo de lã. Então, se você pensar no músculo, você foi causando tensão ali porque você não podia fazer um movimento com o braço, não podia fazer um movimento com a perna, você tem uma perda da força, primeiro. Aí, quando o corpo tenta recuperar esse problema aí da perda da força, ele vai fazer esse acúmulo, como se fosse um novelo de lã. Aí tem um excesso de célula ali para tentar corrigir. A gente pode pensar em todos os cânceres, vai ser essa proliferação celular para tentar corrigir. Eu tive um problema ali naquele órgão, vamos pensar na mama. Eu tive um problema de nutrir o meu ninho, nutrir o meu trabalho, nutrir alguém. E aí o corpo, quando ele vai tentar corrigir, ele faz um excesso de proliferação celular para corrigir aquele tempo de problema. Bico de papagaio na coluna, quando tem algum excesso de osso em algum lugar, é porque antes houve um desgaste, você ficou lá desgastando, brigando, depois ele vem proliferando, aí faz um excesso e forma aquele biquinho, que é o seu corpo tentando só cobrir aquele buraco. Na fisiologia, mais ou menos assim que funciona. e aí uma coisa que me veio aqui na cabeça também foi a ideia de uma usina hidrelétrica. Imagina uma usina hidrelétrica que está recebendo água e que fecha todas as comportas, que é esse bloqueio. E aí ela não produz energia. Ou seja, além de eu ter me bloqueado, eu não vou estar com muita energia para fazer outras coisas também. E aí depois vem a compensação, né, que você está falando. Agora eu vou abrir as comportas, só que se é para produzir 10 de energia, vai produzir 10 de energia, não vai produzir 11, porque estão todas as comportas abertas. E aí você está perdendo a oportunidade de usar o seu potencial energético porque você está travando demais ou soltando demais. Pega o gancho aí, Tamires. Exatamente. Não, e esse travando demais e soltando demais, a gente volta lá no início da live, que o Gabriel fez um gancho assim que eu achei que foi perfeito. Que você precisa saber onde você está. Para você entender se esse novelo de lã está formando, se tem excesso de energia em algum lugar.
E se você está aqui assistindo essa live, é porque você está interessado em se melhorar. Senão você não estava aqui 8h30, 9h30 da noite, dependendo do horário que a gente está aí, de que você está do Brasil, né? É porque você sabe que tem coisas dentro de você que precisam melhorar, mas muitas das vezes a gente não sabe encontrar isso. E a gente precisa de ajuda para encontrar onde a gente está. O que está acontecendo, o que está bloqueando essa energia. E como que eu faço para encontrar isso? E isso eu ensino na metodologia da liberação consciente da dor, que a gente iniciou hoje, o aquecimento da jornada da liberação consciente da dor, com a live do Gabriel. A partir de amanhã tem live todos os dias, às 13 horas de Brasília. Amanhã a gente vai ver sobre as dores do relacionamento, as dores de não tomar decisão no relacionamento. E quando a gente fala tomar decisão, não é separar, não é tomar decisão de separar, mas tomar decisão de fazer o relacionamento dar certo. E aqui você tomou a decisão de melhorar a sua vida, trazer qualidade de vida, por isso você está nessa live. E que mais a gente pode fazer para trazer isso de forma palpável para o nosso dia a dia? Entender onde a gente está, nos encontrar e buscar essas causas. Que uma das formas pode ser feita através da metodologia da liberação consciente da dor, que aí depois vai ter inúmeras ferramentas, a leitura biológica, a autoliberação miofascial, o movimento consciente, e através do trabalho do Gabriel, que vai te dar a mão ali, caminhar junto com você durante um tempo, e que eu já fiz durante muito tempo, continuo fazendo sempre que precisa aqui. Esse trabalho aqui que a gente está fazendo de live está sendo uma continuidade disso, porque em todas as lives a gente vai trabalhando em nós um pouquinho, né? Ao vivo aqui e a cores para vocês perceberem. E colocar isso em prática. Depois que você diagnostica onde você está, o Gabriel ele passa muita tarefa. A metodologia da liberação consciente da dor tem muita tarefa também, porque não adianta você identificar, identifiquei a causa da identifiquei que eu tô com coisa. Meu papel dominante é ser mãe, mas o menos que eu faço é ficar com meus filhos ou ter qualidade de vida para fazer isso. E agora? O que eu posso fazer de diferente? Aí tem inúmeras estratégias para a gente fazer isso. Uma das formas é a gente buscar uma metodologia, seja ela qual for, buscar uma metodologia para te ajudar a fazer passo 1, passo 2, passo 3, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. E, Gabriel, acho que para a gente caminhar para o final aqui, que já são 8h50, você lembra de alguma coisa na sua vida que você começou a fazer sem acompanhamento e que virou? Você conseguiu continuar? Você mais enrolou do que fez? Acaba que mais enrolou do que fez, né? Tem até pesquisa que demonstra que dobra o potencial das pessoas de alcançarem o resultado quando elas estão comprometidas com uma outra pessoa. Melhor ainda quando é um profissional que consegue orientar. E outra coisa, quando a pessoa paga, porque o pagar é uma indicação de comprometimento. E quando a gente se compromete até o financeiro, e é uma forma de trocar energia, né? Porque eu estarei recebendo, então é uma forma de eu fazer essa energia girar. O fluxo de energia, ele precisa girar. É importante que isso gire. Mas uma coisa que eu queria te chamar a atenção é não fale que tem muita tarefa, Tamires, porque o povo tem medo de tarefa. Eu morria de medo de tarefa. É mesmo? Eu esqueço disso quando fala que tem muita tarefa. Pois é, eu morria de medo de tarefa antes de fazer, de entrar nesse mundo. Só que tarefa é sinônimo de movimento. Exatamente. E quando eu não me movimento, o que é o trabalho que a gente brincadeirinha, ó, não tem faz? nada para fazer. Você vai descobrir assim onde você tá. Tem E aí você nada, já vai assim, ó, é saber o pílula, é caminho. mágica. É mágico. Mágica, assim, ó. Comprou, acendeu todas as luzes já, assim, que você vai ver, você vai receber um óculos na sua casa que vai já mudar a sua visão de mundo instantaneamente. É TechPix. Compre aqui, ó.
10 parcelas de 39.999. Você achou Ou o pode preço tomar um caro? Rivotril também, que resolve tudo. Ou Não é vai mais fácil tomar um beber o final de semana Rivotril? Ah, é mais inteiro. fácil tomar um Rivotril. Beber o final de semana inteiro para esquecer que segunda-feira tá chegando, né? Faz a troca de 5 por 2. Entrego 5 dias da minha vida para desfrutar 2. Então vai fazendo várias trocas aí. Fê, Essas Gabriel, trocas para de são falar essas boas. coisas, cara. Que agora eu tô tomando várias na cara aqui, que eu já troquei muito minha vida de 5 por 2. Ou essa aqui é o que eu quero pedir pro pessoal comentar. Você tá nessa de trocar 5 por 2? Você já esteve nessa de trocar 5 por 2? Você trocava 5 dias da sua vida só para desfrutar 2? Eu nunca tinha escutado dessas. Gabriel, hoje tá impossível. Comenta aqui se você tá nessa de trocar 5 por 2 ou se você já passou por isso. É isso aí. Então, não adianta nada. A gente pode te mostrar, porque até, né, a gente brincou da pílula mágica, só que até a pílula mágica você precisa tomar. Ou seja, ela não entra na sua boca sozinha. Até esse movimento você tem que fazer, né? Até, a pi- até esse movimento você tem que fazer. Ou seja, nada existe sem movimento. E sem movimento você vai continuar no mesmo lugar. Só vai mudar Tudo está em a movimento. data no calendário. Só muda a data do calendário e você não muda. São movimentos. Gostei dessa também, hein? Só muda a data do calendário e você não muda. Eu vou ter que assistir essa live de novo depois para poder anotar todos esses insights aí que eu não fui anotando. Maravilhoso, gente. Gabriel chegou inspiradíssimo. Qual que vai ser a tarefinha de hoje? Tarefinha de hoje, baseado no caso da Débora, vai ser você escrever qual é o seu papel dominante da sua vida atualmente. Qual que é o seu papel dominante? É ser mãe, é ser filho, é ser chefe, é ser irmão, é ser estudante, é ser empresário. Escreva qual é o seu papel dominante. Na próxima live a gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso. E aproveitem a jornada da liberação consciente da dor. Na verdade, a gente está só no aquecimento, tá? Essa semana é só aquecimento e já tem live todos os dias. Então, aguardem, Uma, tem muito conteúdo. uma pergunta: quantos papéis dominantes eu posso ter, Tamires, ao mesmo tempo? Ué, é dominante é um só, não é não? Não sei, é porque às vezes a gente põe prioridades na nossa vida, né? E a prioridade é o quê? A prioridade é o mais importante, né? Aí existe prioridade. Prioridade. E o que é prioridades, então? Os mais importantes, né? As mais importantes. E às vezes a gente se perde nisso também, né? Igual o papel dominante. Muita prioridade, né? Muita prioridade. É Gabi, você quer muita coisa comentar mais alguma importante. coisa? A minha tarefa é crie uma tarefa em cima do seu papel dominante. O que você precisa fazer que você não está fazendo? Yes! Você cria um movimento em cima do seu papel dominante, algo que você não está fazendo. Yes, Isso yes, aí. yes. Isso aí, então, né, Isso aí. gente? Muito obrigada pela presença de vocês, Gabriel. Obrigada pelo esforço que você fez hoje para estar aqui conosco. E um bom restinho de noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa tchau. semana.